Paz e graça, povo de Deus. E eu trago aqui hoje uma mensagem de confiança em Deus. É importante nós confiarmos em Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Não só quando as coisas correm conforme nós esperávamos, mas também quando correm de maneiras que nós talvez não queríamos ou não é assim como tínhamos desenhado. Amém? A Bíblia nos exorta a confiarmos em Deus de todo o nosso coração. Não nos basearmos no nosso próprio entendimento, mas sim confiarmos em Deus. Amém? Se nós formos a olhar para Abraão, que é tido como o pai da fé, na verdade a confiança em Deus está estritamente ligada à nossa fé. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um local onde eu vou te mostrar. E lá eu farei de ti uma grande nação. Abraão recebeu um chamado de Deus, recebeu, uma ordem do Senhor para sair da terra em que ele estava, para sair da casa dos pais, da parentela, e ir para um lugar onde Deus ia lhe mostrar. E lá Deus faria dele uma grande nação. Foi necessário de Abraão uma grande fé para se mover do sítio onde ele estava confortável, do sítio onde ele, vamos dizer, entre aspas, se sentia seguro, amém? Para seguir uma direção de Deus. E é isso que o Senhor nos exorta hoje. Ou seja, a nossa confiança não deve estar nas pessoas, não deve estar nas coisas, não deve estar no meio em que nós nos encontramos. Não, a nossa confiança deve estar em Deus. Aleluia! A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 43, versículo 2, diz-nos assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Quando passares pelas águas, o que é que nós entendemos aí? Poderemos passar por situações instáveis na nossa vida, situações que não estavam planeadas, nós não estávamos à espera. Mas em vez de nós nos afligirmos e ficarmos preocupados e ficarmos ansiosos, amém? Nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. A própria palavra do Senhor já nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus e eu estou segura de que a minha fé está em Deus, eu não devo temer mal algum, eu não devo temer situação nenhuma. Amém? Quando pelos rios, eles não te submergirão. Não importa se é uma situação que tu vês que talvez para ti não há saída. A situação te cercou de todos os lados e tu estás a olhar e não estás a ver uma solução. Independente disso, meu amado, creia que Deus é contigo. Amém? Tu deves fortalecer a tua confiança em Deus. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então significa que haverá fogo. Mas esse fogo não é para te matar, não é para te ferir. Amém? É uma situação, é uma fase da tua vida. E se nós formos a notar, essas situações são as situações em que Deus mais usa para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança nele, de que Ele é quem faz, Ele é quem nos tira de um lugar para outro, Ele é quem dá paz, nos dá sossego, nos dá segurança. Amém? E ainda em Isaías, no versículo 5 diz assim: não temas, pois porque eu sou contigo. Não devemos temer as situações que nos acontecem, porque Deus está conosco. E a nossa confiança deve estar firmada em Deus, de que nada de mal vai nos acontecer, de que o Senhor estará conosco em todos os momentos, de que a sua mão forte é que nos sustenta. Sem nos esquecermos que a própria palavra do Senhor já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenhamos fé, tenhamos confiança no Senhor. Ainda que hajam situações desafiadoras, que pareçam não ter saída, que pareçam ser difíceis, creia que o Senhor está contigo. Que o Senhor não te abandonou e Ele nunca vai te abandonar, que o Senhor é contigo. Amém? Ora, fala com Deus. Coloca todas as tuas preocupações, coloca tudo aquilo que está a tentar roubar a tua paz, está a tentar roubar a tua fé, coloca isso tudo diante de Deus. Coloca isso tudo em oração na presença de Deus e creia que Deus vai fazer. Tem uma passagem na Bíblia que é muito impactante acerca da fé da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um fluxo de sangue, se eu não me engano, há mais de 12 anos. E ela ouviu falar
ouviu falar que Jesus estava naquela região em que ela vivia. Ela já tinha tentado de tudo, tratamentos, médicos, mas sem sucesso. E ela ouviu falar que Jesus estava naquela região. Ela foi ao encontro de Jesus, porque ela disse para si mesma: se eu somente tocar na orla das suas vestes, com certeza serei curada. E ela chegou e tocou. De imediato, o fluxo estancou. E não bastou somente um ato de fé. Bastou somente ela depositar toda a sua confiança, toda a sua fé no Senhor, que ela ficou curada. Amém? E é essa mesma fé grande que Deus quer que nós tenhamos nele. Muitas das vezes o inimigo, ou seja, o diabo, ele usa a nossa vista para nos confundir. Situações desastrosas que nós acabamos vendo, aquela visão acaba causando em nós um impacto que acaba criando geralmente essa incredulidade. Mas a palavra do Senhor já nos diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, não vem pelo ver. Então nós devemos nos basear naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Amém? E não naquilo que nós estamos a ver. Muitas das vezes, meus amados, as promessas que Deus nos faz nem condizem com a circunstância em que nós nos encontramos. Amém? Deus diz: eu vou fazer, eu vou curar, eu vou restaurar, mas tu vais te encontrar numa situação tão difícil ou a viver uma determinada situação que aquilo acaba parecendo impossível, mas Deus é o Deus do impossível. Portanto, meus amados, no dia de hoje, busquemos fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus, crendo que Ele cuida de nós a cada dia e os seus olhos estão continuamente sobre nós, protegendo-nos, cuidando-nos e livrando-nos de todo mal, sendo conosco, nos amando para nos dar paz, para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Portanto, não te baseies naquilo que tu estás a ver, não te baseies naquilo que tu estás a viver, na circunstância em que tu te encontras, mas sim confia que Deus faz. E quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais do que nós esperamos, do que nós pedimos. Amém? Deus abençoe.